Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do canal do grande Alec, a raiz de Axia, o universo de Fate 3. Bora ver aí, né? Eu trouxe, né, o vídeo do 1 e do 2, né? Trouxe junto aí os vídeos. E eu achei interessante, né, a Magicraft lá, entendi algumas coisinhas, não vou dizer que eu entendi 100%, tá? Tipo, a gente fica meio que perdido em algumas partes ainda, mas deu pra entender bastante coisa. E acho que só com vocês, cara, eu nem sei dizer o quanto de Universo de Fate eu já devo ter aprendido. Acho que de Fate e de Toaru, cara. Tipo, foi dois animes que eu cheguei a assistir de fato, né? Mas eu não cheguei a assistir todas as temporadas. No caso, eu não cheguei a assistir do Toru, a do caso da Mikasa, né? Que é focado nela e nas amigas dela. E o do Fate, nossa, tem vários que eu não assisti. Tem bastante que eu vi, claro. Mas tem bastantes ainda que eu não vi. Ainda mais contando com filme, essas coisas. E só de ver no vídeo que vocês estão pedindo, cara, eu acho que eu já devo ter conhecido a história acho que de todos os Fates. Eu acho, não tenho certeza. Mas vamos lá. Salve. Bom, eu sou o Alec e sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre o universo de Fate. E dessa vez o tema de hoje é a raiz. Sim, essa pequena coisa que é tão mencionada nas obras do Naso e em todos os lugares a gente vê falando sobre a raiz, e que hoje é o tema do nosso vídeo poder falar e explicar o que é essa raiz. E que vocês podem ver que eu estou seguindo mais por essa parte introdutória, porque são muitos conceitos que é bom serem vistos logo para poder falar sobre algumas coisas mais para frente. Por exemplo, quando a ser falado sobre os servos, a ser falado sobre a magia e alguns outros conceitos do universo de Fate, eu quase sempre vou citar esses conceitos que estamos aprendendo aqui no começo: o mundo, a raiz e o próximo tema, que no final vou dar um pequeno gostinho do que seja. Mas, enfim. Então essa é uma parte mais introdutória para poder ficar mais fácil quando eu for falar sobre alguns temas mais para frente. Então estou decidindo pegar logo os básicos, as coisas mais básicas do universo de Fate. E o tema de hoje é a raiz. Então fica aqui comigo e vamos lá para esse vídeo. Bom, a raiz ela também pode ser chamada de Akasha. E o que é essa raiz? A raiz ela é um lugar metafísico que existe fora do tempo. Ela é considerada a força acima de tudo do universo. Ou seja, tudo que acontece, toda a existência do universo de Fate está voltada para a raiz. A raiz é a força acima de tudo e é ela o que existe. A raiz é a existência suprema de tudo, é o motivo de tudo existir. E por ser um lugar metafísico e que existe fora do tempo, ela não tem conceito de tempo. Ou seja, ela registra todos os eventos do passado, do presente e do futuro do mundo. E nesse caso, ela registra todas as possibilidades também. Então é por isso que quando a gente trata sobre Fate, quando trata sobre Nasuverse, a gente pode dizer que praticamente tudo é canon, praticamente tudo é canônico, porque tudo é um resultado de uma das possibilidades do mundo que está registrada na raiz. Ou seja, vou dar um exemplo assim que vem na minha mente. A gente tem o Emiya Assassin do Fate Grand Order, que é o Kiritsugo, e que é dito que esse espírito não existe em nenhum outro lugar a não ser o Fate Grand Order. Então, se essa pergunta, é canônico esse espírito? É. Por quê? Porque ele está registrado na raiz. Mesmo sendo em um universo só, ele está registrado na raiz, então ele existe. Então ele pertence ao universo. Então é isso, a raiz é o responsável por ligar todos os universos de Fate. Então isso é canônico, isso é canônico? É. Quase tudo do universo do Nasuverse é canônico. Se existiu, se foi apresentado, é canônico porque foi registrado na raiz. Porque a raiz permite, assim, digamos assim. E a raiz é o lugar onde tudo nasce, onde nascem as almas e onde elas retornam depois de morrer também. Então, quando a gente fala de raiz também, a gente tem uma pequena questão, que é como chegar na raiz. Porque chegar na raiz é o objetivo de todo mago, e todo assim, eu falo entre aspas, né? Eu falo de magos conceituados, magos que nasceram em lares de magos e foram instruídos a sua vida a acreditar que o objetivo final da família e tudo é raiz. Então esse é o objetivo comum. A gente não vai pegar o Kiritsugu e poder dizer, o objetivo do Kiritsugu é chegar na raiz. Não, ele não tá nem aí. O Emiya, o Shiro, também não tá nem aí pra raiz. Então, mas o desejo de magos conceituados, assim, se posso dizer assim,
de todo mago conceituado e todas as famílias de mago é conseguir chegar à raiz. A raiz, ela é basicamente o desejo, o conhecimento do mundo, a verdade do mundo. E uma das coisas que se alcança, chega na raiz, é a magia verdadeira. E se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo de introdução sobre magia e Magecraft, que é o primeiro vídeo dessa série, que eu vou deixar um cardzinho passando aqui para vocês darem uma olhada. Mas enfim, só que na prática a magia verdadeira é mais uma consequência de chegar à raiz do que de fato a recompensa. Porque o que os magos querem de verdade é de fato conhecer, é de fato entender a verdade do mundo. E a magia verdadeira ela acaba surgindo como uma das formas de chegar à raiz ou como uma das consequências de ter chegado à raiz. Outra forma de chegar na raiz é chegando ao pináculo do que seria o refinamento de uma arte ou de uma das ciências da humanidade. Quando a gente for falar sobre as pessoas que tentaram chegar na raiz, a gente fala melhor isso para vocês entenderem. E outra forma de chegar à raiz, além da magia verdadeira e além desse refinamento, desse aperfeiçoamento de uma das artes antigas da ciência, é o Graal. Então, por isso que existe essa guerra do Santo Graal, porque os magos que lutam essa guerra, os verdadeiros magos, as três famílias principais, os Tosakas, os Maitou, Maikiri, Matou e os Ainsberner, o desejo de todos eles é chegar na raiz, de forma comum, né? Os Eisenberns, ele tem um desejo a mais, que é o Ravensfield, mas de forma geral o desejo dessas três famílias é principalmente chegar na raiz. Porque o Ravensfield, que é uma das magias verdadeiras, que a gente fala sobre isso em um vídeo futuro, mas o Ravensfield ele é uma consequência de ter tentado chegar à raiz. Então o Graal é um dos métodos para poder chegar na raiz, é somente um dos métodos. E a grande chave é que uma vez que você consegue achar o caminho para chegar à raiz, esse caminho não pode ser usado de novo. E isso, um caminho é usado. Se o caminho é usado, ele não pode ser usado de novo, mas se ele for encontrado, ele pode ficar em aberto, como aconteceu em uma obra com a Aoka, eu acho que é esse o nome dela, não, é Touka, perdão, a Aoko mesmo, a Aoka Ozaki, isso mesmo. Que é a usuária da quinta magia, que ela conseguiu chegar para um caminho que não foi descoberto por ela, mas foi descoberto por outra pessoa que abriu esse caminho e deixou lá para que um dia ela conseguisse entrar por esse caminho da raiz. Então, uma vez que um método é utilizado para chegar na raiz, não tem como você imitar esse método. Então, também por isso o Graal é tão concorrido, porque ele é um dos métodos. Então, somente a primeira pessoa que conseguir usar o Graal para chegar na raiz vai conseguir chegar na raiz por meio do Graal. Bom, contemplar a raiz, ou seja, a total contemplação da raiz, de tocar, de ver, de sentir a raiz, na teoria ela dá a um mago o poder de um deus. Ou seja, você não existe mais impossível. A partir do momento em que você encontra a raiz, Você se torna o mais forte de todos, basicamente. Ninguém será superior a você. Basicamente, nada deixa de ser possível para você. É tudo possível e você pode fazer tudo. Então, basicamente, você tem o que é chamado um poder de um deus. Você só consegue fazer tudo porque você tem a verdade sobre tudo, você conhece tudo e as coisas deixam de ser mistério. Porque, como a gente pôde ver no vídeo de Magecraft e Magia, mais uma vez, Carzinho, se você não viu no vídeo de Magecraft e Magia, a magia ela é uma forma de realizar o impossível, assim, entre aspas, de realizar milagres. E aí vai muito da concepção do humano. Ou seja, o que é milagre para um humano, se alguém tem contato com a raiz, já deixa de ser milagre, porque já é possível de realizar. E essa também é um pequeno paradoxo dessas magias, porque as magias são uma forma de realizar milagre. Então, se você consegue realizar milagre, talvez já não seja um milagre porque você consegue realizar. Mas só consegue realizar por causa da magia verdadeira. Enfim. Então, falando sobre as pessoas que têm contato ou um caminho para chegar na raiz, em primeiro lugar, a gente tem os bruxos, que é um nome dado a 5 pessoas que têm as magias verdadeiras. Por exemplo, os Zurich. Sim, o Zurich de Tsukihime, que aparece ali em Ravensfield, aquele velhinho simpático. A gente tem a Shiki Hyogi, que é de Karanokyokai, e que eu não vou falar muito porque eu não tenho muita propriedade, eu não conheço muito de Karanokyokai, mas o corpo dela tem um caminho para a raiz. A gente tem Manaka Saijou, e a gente tem o Satsuki Kurogiri,
que é um dos antagonistas de Kara no Kyokai também, e que eu não vou falar muito porque eu não tenho propriedade. Bom, sobre as maiores tentativas de chegar à raiz, sobre as pessoas que tiveram uma tentativa notável de chegar à raiz, a primeira deles é o Soren Araya, que também é um dos antagonistas de Kara no Kyokai, que ele tentou usar o corpo da Shiki para chegar na raiz. A gente tem a Touko Aozaki, que é irmã da Oko, e que ela tentou chegar na raiz por meio do refinamento da anatomia. Então lembra daquilo, o refinamento de uma arte máxima. Então ela acreditou que refinando a anatomia ao ponto de recriar o corpo humano original, porque ela acreditava que o corpo moderno já era tão diferente de quando os humanos surgiram que não era mais possível chegar à raiz por meio dele. Então ela estava tentando criar o pináculo da anatomia para recriar o corpo humano original, para assim ela conseguir ir para a raiz. A gente tem o Norikata Enya, que é o pai do Kiritsugo. E sim, a magia de acelerar o tempo, que veio dessa, que é a crista da família Enya, é essa magia de Axel. E a tentativa do Norikata era de acelerar o tempo até o mundo acabar. Acelerar tanto tempo até o mundo acabar, porque no fim dos tempos a raiz iria se manifestar na visão dele. A gente tem o Nagato Tosaka, que é o primogênito, o fundador dos Tosakas, né? O progenitor dos Tosakas, tirando o Zeroth, né? Que é considerado o primeiro ancestral, mas enfim. O Nagato Tosaka, que é o primeiro dos Tosakas, o primeiro líder dos Tosakas, que ele acreditou que se ele levasse o seu corpo até o estado de Nirvana, ou seja, o Enlightenment, a iluminação e o nada, o conhecimento chegando nesse estado, ele conseguiria chegar na raiz. E a igreja não tem o mínimo interesse na raiz. Ou bom, e agora? E depois de chegar à raiz, o que acontece? Então, as pessoas que conseguiram tocar na raiz, que conseguiram contemplar a raiz, elas nunca voltarão ao mundo. E as pessoas que chegaram perto da raiz, elas são os bruxos que conseguiram ter as 5 magias verdadeiras por terem contato com a raiz. E segundo a Oko, que é a portadora da quinta magia, o pensamento dela é que depois de você se tornar um deus, não tem por que voltar ao mundo. Isso explicaria porque todas as pessoas que chegaram à raiz nunca voltaram, porque não tem sentido. Não é interesse de um deus voltar para o mundo. E outra das teorias fala que a primeira pessoa a tocar a raiz, ou seja, o primeiro deus, a primeira pessoa que teve esses poderes, o dedo de Deus, o contato com a raiz, quando ele teve esse primeiro contato, essa primeira pessoa sendo o primeiro deus, ele não queria se sentir sozinho, então ele fez com que todo mundo que tocasse a raiz, todo mundo que contemplasse a raiz, fosse como ele, vivesse como ele. E, bom, então esse é o vídeo de hoje. Interessante, Essas no são momento as as pessoas são teorias tudo e gananciosa, a base da raiz, quer tudo pra como si chegar mesmo. na raiz, as consequências. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês. Talvez se tiveram alguma exatamente tiveram alguma dúvida sobre a raiz, se tinham alguma dúvida sobre a raiz, que tenha sido esclarecida nesse vídeo. E é isso. Próximo vídeo dessa série do Universo de Fate, eu pretendo trazer sobre o Graal. E depois do Graal, aí a gente pode começar a brincar mais sobre alguns conceitos. Se eu não achar, se eu não encontrar outra coisa que eu acho importante para poder, antes de explicar o que são as coisas mais comuns, que são os servos e a magia e as guerras e etc. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Eu sou o Alec. Até a próxima e Foi bem interessante aqui na explicação da raiz, então esse seria no caso, o começo de tudo, né? Tipo, acho que já existia, depois ele começou a criar o resto, né? Tipo, mas então como que foi criado a raiz? Então aí fica uma dúvida. Será que foi explicado aqui no vídeo e eu perdi? Acho que não. Acho que eu não perderia, não. Mas interessante, cara, porque se lá é o coisa onde o tempo tipo, não existe, né? Tipo, lá pode ser o passado, o presente e o futuro. É lá que vai ditar o caminho que o universo seguirá. Vários multiversos, né? Porque no universo de Fate são vários multiversos. Bem interessante. Tipo, e então para as pessoas que vão lá e se tornam um deus, então, tipo, não tem vontade de voltar para a Terra, afinal eles se tornaram um deus. O que tem de bom para eles lá? Será que a raiz tem alguma coisa que será que o pensamento dessas pessoas muda quando eles se tornam um deus? É bem complicado, cara, porque ele não chegou a explicar se tem nenhum dos personagens aqui que de fato era um deus, só os que chegaram perto de fato da raiz, né?
Então eu fico naquelas dúvidas ainda, mas ainda assim muito interessante, né? Um poder muito forte, né? Porque você vai ter o conhecimento de tudo que existiu, que existe e que existirá, cara. Tipo, o tempo não vai interferir em nada ali pra você. Você tem o poder de criar, de destruir. Nossa, cara. Esse daí, esse poder é absoluto, cara. Tipo, não tem ninguém que conseguiria ficar acima de você, né? Mas o incrível é que acho que normalmente acho que chegaria um dia que algum ser, né, alguma pessoa de mal que conseguiria corromper a raiz ou adquirir a raiz e matar todos os outros deuses, né? Porque ele não queria ninguém no mesmo patamar ou acima que ele. Sempre existe alguém assim no anime. Não sei se no Fate vai acontecer ou se já aconteceu, mas eu ainda acho que é bem provável, né? Afinal, os humanos são tudo. Eles são a causa da sua própria destruição, né? Então é isso, pessoal. Valeu por aqui acompanhar até agora. Se gostou, só curtir e se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música, como interagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui.